Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Não é um tema fácil. Lidar com ele, principalmente na TV, requer muito cuidado. Falo da internação ou não de pessoas portadoras de distúrbios mentais. Novelas e telejornais têm tratado o assunto de diferentes formas. No programa de hoje, vamos avaliar esse trabalho e saber quais os cuidados que devem ser tomados ao se falar desse tipo de distúrbio. Para isso, nós convidamos Noale Toja, coordenadora de produção da TV Pinel, do Rio de Janeiro. Fábio Belloni, da Associação Brasileira de Saúde Mental e do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. E Tereza Cristina Moraes, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Eu quero agradecer a Noale, ao Fábio, a Tereza por terem aceito o convite e convidá-los para ver uma breve reportagem sobre o assunto que nós vamos tratar aqui no programa de hoje. Vamos ver. A televisão quase não mostra, mas desde 2001 há uma luta para a reforma psiquiátrica no país. Isso quer dizer que os manicômios e hospícios deverão acabar para dar lugar às CAPs, Centros de Atenção Psicossocial. Mais que isso, a lei prevê que, em alguns casos, o tratamento pode ser feito em casa, com a ajuda da família. Mesmo que muitos doentes mentais necessitem de internação por algum tempo, a antiga prática de deixá-los reclusos, sujeitos a todo tipo de maus-tratos, choques e isolamento, tinha que ter um fim. A cidade de Barbacena, em Minas Gerais, ficou marcada por abrigar vários manicômios, alguns deles retratados em documentários e filmes. Uma realidade difícil de se aceitar atualmente. A luta antimanicomial tem a data de 18 de maio como um dia de protestos e de alerta à sociedade de que os doentes mentais precisam da humanização no atendimento e não do antigo processo de exclusão, que só agravava ainda mais os transtornos psíquicos do paciente. O problema é debatido na ficção. Bruno Galhaço interpretou um esquizofrênico na novela Caminho das Índias. Sem um tratamento regular, o personagem Tarso sofria crises sucessivas. Tony, eu quero uma caneta. Uma caneta, Tony. Uma caneta. Rodrigo Santoro está no cinema interpretando Heleno, a saga do maior ídolo do futebol brasileiro dos anos 40, morto aos 39 anos num hospício da mesma Barbacena. Há alguns anos, Santoro já havia protagonizado cenas em um manicômio no filme Bicho de Sete Cabeças. As imagens fortes que mostravam o tratamento desumano dado a Neto serviram de bandeira para muitas organizações se empenharem na luta antimanicomial. Seus pais disseram para ele que sempre tiveram diálogo com você, que você traiu eles. Fábio, eu vou começar com você, porque há uma data, né, uma data que marca essa luta todo ano e já é uma luta relativamente antiga. Nós já temos quase uma década aí, né, de trabalho nesse sentido. Em que pé está isso? Quer dizer, evoluiu esse trabalho de várias entidades da sociedade na discussão, pelo menos na discussão desse problema, que é um problema crônico, né, no Brasil? Eu penso que sim, eu acho que a gente conseguiu aí. Mas em 2001, na verdade, nós conseguimos consolidar uma lei que garante aí a diminuição de leitos psiquiátricos pela substituição dos novos serviços. Uhum. Mas a luta é muito anterior a isso, né? De 80, tem quase 40 anos essa luta. Então, assim, é um tempo bastante árduo. Eu acho que nós temos caminhado, mas falta muito ainda por conta de que, de fato, nós temos uma lei em que se discute que esses serviços eles não são suficientes, mas nós já temos ela há 20 anos e até agora nós não temos a implantação na sua totalidade, nos municípios, enfim. O que falta realmente? Boa vontade do Estado. Eu penso que é isso, a política. Acho que nós temos bons políticas de governo, mas nós não temos ainda uma política de Estado. Nós temos municípios que deram certos, que regressaram os trabalhos, outros municípios têm dado certo, assim, de hora em vez nós vemos municípios aí com excelentes trabalhos, mas quando muda-se o governo, muda-se a política e
Então, penso que nós, primeiro, precisamos consolidar uma política de Estado. A Lei 10.216 preconiza o desmonte da instituição psiquiátrica. Isso é sabido Mas ainda no tem mundo... gente que defende, né? Claro, mas isso é sabido no mundo inteiro, tem pesquisas no mundo inteiro, e nós que gostamos de pesquisas internacionais, isso já é público notório de que a segregação não é o melhor caminho. E que eu penso que nós temos que nos ligar numa outra questão, que o padecimento psíquico é constitutivo do humano, e principalmente nas relações que nós temos hoje, nos nossos cotidianos. Trabalho, lazer, educação, família. Isso padece o sujeito. Então, nós somos constitutivos da loucura, do sofrimento psíquico. Então, penso que assim, não é da ordem do sujeito que está padecendo hoje. Todos somos suscetíveis. Então, assim, penso que nós temos que pensar que o lugar da doença é o cuidado, mas nós queremos a saúde. Então, a saúde ela tem que estar na sua diferença. E essa luta, ela tem sido, como vocês avaliam, vocês que participam no movimento, a cobertura da mídia e da televisão, particularmente, em relação a não só a luta, mas ao do problema. Ou do próprio sujeito. Eu vou falar um pouco do próprio sujeito primeiro. Eu acho assim, que a mídia apresenta esse sujeito com alguns aspectos que assim, eu não concordo. É um estereótipo? Um estereótipo muito pesado. Assim, ou ele é muito infantilizado, idiota, o romântico, ou violento, absurdo, agressivo. E assim, para cada um desses estereótipos, você coloca um lugar para esse sujeito. Então hoje nós temos aí, que eu acho que é o que nos mais chama atenção, que são os usuários de crack. Isso, de verdade, é um fenômeno causado pelo descaso do Estado, de verdade. Eu sou de São Paulo. 30 anos de abandono do Centro Velho, e agora, de uma hora para outra, querem se fazer a nova luz, e aí desapropria-se tudo, interna-se todos os sujeitos, mas aquilo é fruto do próprio Estado. Eu acho que, assim, quando você retira do convívio as pessoas, é exatamente porque as pessoas denunciam o seu fracasso. Muito bem. Isso. Bom, eu quero, depois que você continue, eu queria colocar também na conversa a Tereza Cristina, como é que você vê, e o Conselho Regional e o Conselho Federal de Psicologia veem essa questão, vocês inclusive que estão à frente, né, dessa, tem essa luta também com uma bandeira da instituição. Da instituição. Eu queria retomar um pouco na história do movimento da reforma sanitária, né? Então, a luta antimanicomial, ela é gestada dentro do movimento maior da reforma sanitária do final da década de 70 e começo da década de 80, quando começam os primeiros, final da ditadura, e começam os primeiros governos democráticos e populares no país, em especial no estado de São Paulo, que eu sou militante do movimento de saúde de São Paulo. O governo Montoro, ele abre as portas para poder se discutir essa questão da saúde, que era muito precária. Então a gente nunca pode desvincular essa luta antimanicomial, essa luta pela saúde mental, da luta maior que é a saúde em geral. Então o movimento da reforma sanitária, ele é anterior e ele vem de mais de 40 anos, e é nesse bojo de trabalhadores com população discutindo melhores condições de saúde que a gente começa a perceber que a saúde mental ela estava inserida nesse contexto. Então isso é super importante e que isso a mídia não mostra. Mostra uma coisa romântica, eu acho que até romântico, quando mostra aquele galã bonitinho, estigmatizado, mostra uma coisa... Isso que a gente mostrou agora? Bruno Galhardo, né, alguma coisa assim. Então, essa é uma questão que eu queria colocar, que é uma luta muito árdua de trabalhadores comprometidos com a melhora da qualidade de vida da população, e a saúde mental faz parte da saúde geral e faz parte do contexto do Sistema Único de Saúde. Então, a gente, quando luta por uma saúde mental de qualidade, nós estamos lutando pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Esse é um ponto importante que a instituição que eu represento, o Conselho Regional de Psicologia, tem bandeiras árduas por uma saúde de qualidade na sua integralidade. Essa é uma questão. E a outra questão, pensarmos um pouco na produção da loucura. Então, não é o CAPES, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, mas sim pensarmos nas instituições que enlouquecem, como dizia o Goffman, o movimento da antipsiquiatria.
o quanto... Quais são as instituições que enlouquecem? A escola como ela está colocada hoje, elas são instituições manicomiais. Né? Se nós pensarmos a empresa de produção, a máquina, o enlouquecimento daquele trabalhador, o barulho, a insalubridade, é uma instituição manicomial. Então, todo movimento que vem da França, de algumas décadas atrás, mostravam uma coisa que a gente vê e acredita até hoje, que nós temos que pensar que as instituições são manicomiais. Não adianta tirar do hospício, tirar e colocar, por exemplo, nessa época, eu venho dessa época dessa luta, na época do governo Montoro, que começa a montar ambulatórios de saúde mental, e eu, em especial, participava em São Miguel Paulista, em Itaquera, e aqui na cidade de São Paulo, e uma proposta maravilhosa, com técnicos maravilhosos, maravilhosos no sentido de compromisso com a população, compromisso com a saúde mental. E em algum momento, passados uns anos, nós começamos a perceber que esses ambulatórios eles estavam virando mini hospíciozinhos, mini instituições fechadas, isoladas, e que as pessoas iam lá e repetiam as mesmas coisas. Ou seja, é essa a preocupação que eu tenho, nós pensarmos que as instituições são manicomiais, enquanto a família é manicomial. Agora, tem um exemplo que é um pouco antagônico a esse, que é o lá da TV Pinel, né, e do Instituto como um todo. Eu queria colocar a Noale aqui na conversa também. O que representa essa iniciativa de se fazer televisão quase que como terapia? É isso? Mais ou menos, né? A TV Pinel ela não surge assim como um espaço terapêutico dentro da instituição. É muito mais um espaço de expressão e de publicização da loucura e de uma produção de uma nova subjetividade sobre a loucura do que necessariamente terapia. O Estado, o que leva toda a produção da TV Pinel, toda a forma de atuar da TV Pinel, olhar o usuário como um sujeito, faz com que aquilo passe a ser terapêutico na vida daquela pessoa. Você está falando, inclusive, algo que é contrário essa descrição que ela fez, não é? Não, a TV Pinel ela tem essa característica, porém, assim, a TV Pinel ela surge dentro de uma instituição na década de 90, na época era o Instituto Municipal, que na época era federal, era o Instituto Felipe Pinel, né? Ele estava dentro... Na ocasião, eram gestores que estavam dentro da luta antimanicomial, né, que estavam, naquela ocasião, em Brasília e trabalhando dentro para essa reforma. E foi quando, dentro do Pinel, teve uma grande reforma institucional e com novos projetos e com essa mudança mesmo de postura e de tratamento dentro da instituição. E por isso veio TV Pinel, como vieram outras atividades dentro do Pinel. Por outro lado, no decorrer desse processo, quando o Pinel vai para a TV Pinel vai para o município e a gente vai para os CAPSes, a gente percebe exatamente isso. Que como me parece, tá, que falta ainda uma formação desses profissionais de uma maneira adequada, que faça ele olhar aquele tipo de tratamento de uma maneira mais humanizada, ele acaba reproduzindo o que os grandes manicômios faziam. Acontecendo mais ou menos o que ela falou. A TV Pinel, ela entra, observa, inclusive, posturas de profissionais que ou infantiliza o paciente, sabe, trata ele como uma criancinha, um bebezinho, ou que... sei lá, trata ele realmente como uma pessoa fora de um contexto. E o papel da TV Pinel é denunciar isso? Ou tentar mudar? É mudar, é sensibilizar para que as pessoas percebam que pode ser diferente. Você quer constituir o sujeito na sua autonomia, na né? sua autonomia, porque a TV Pinel ela capacita as pessoas para produzirem seus programas, né? O nosso papel está ligado diretamente a isso, é uma produção direta com o usuário. Não somos nós, técnicos, que vamos lá fazer programas sobre malucos, sobre instituição, sobre projetos. São as próprias pessoas que pautam isso e elas são capacitadas para fazer isso. Fazem câmera, editam, escolhem. Enfim, e não falam só da questão do atendimento da saúde mental, eles trazem as questões deles, da vida deles. Então, da sua autonomia, né? De sujeito mesmo, constituir-se enquanto sujeito nessa... Diferentes, sim, mas não desiguais. Eu acho que é isso. Exatamente. Eu acho que um profissional, um cidadão comprometido tem que ter esse olhar.
são diferentes, mas não são desiguais. E entender a singularidade de cada um, né? Porque a TV Pinel, ela não olha as pessoas que estão ali circulando e atuando de uma forma generalizada. Cada pessoa tem um jeito de lidar, cada pessoa, e a gente vai construindo essa relação com cada um, e é muito difícil, é um trabalho muito árduo, né? Não é uma receita em que você diz, tem que ser dessa maneira, e que todos vão acompanhar dessa maneira, porque são pessoas muito diferentes, como nós somos, né? E às vezes a gente não consegue entender as nossas singularidades também, não respeitar isso, né? O que me preocupa um pouco, a mídia, em geral, que era o que você havia me perguntado, e aí fiquei pensando, que é uma irresponsabilidade muito grande. Quando, de fato, se reproduz aí as novas políticas de saúde mental, que são as comunidades terapêuticas, que nada mais são do que pequenos manicômios para usuários de álcool e outras drogas, em que nós sabemos e que nós acreditamos, assim como o CRP, acredito que o Pinel, que todo o serviço ele tem que estar preconizado na Lei 10.216 e nos princípios do SUS. Então, nós não compactuamos com o financiamento dessas comunidades terapêuticas, sejam elas evangélicas, cristãs, católicas ou espíritas, enfim, ou de qualquer outra confissão, natureza, e que há serviços possíveis e que nós já provamos que a lei, ela contempla serviços que possibilitam a autonomia desse sujeito na sua diferença, como a Cristina disse. Olha, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo, mas nós vamos mostrar ao longo do programa aqui um trechinho do trabalho da TV Pinel, que é muito interessante. Eu acho que depois da tua fala inicial, despertou a curiosidade do telespectador. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os convidados sobre a luta antimanicomial. Nós voltamos já.